Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Que Maria Santíssima Senhora Imaculada Conceição interceda por vossas vidas no dia de hoje. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da nossa Páscoa semanal, 20 de setembro de 2020. Vamos aos textos bíblicos para este 25º domingo do tempo comum, ciclo A. Primeira leitura, Isaías capítulo 55, versos de 6 ao 9. Salmo 144, o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Segunda leitura, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 20c até o 24 e verso 20a. Vamos escutar a narrativa do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 20, versos de 1 a 16a. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavras de salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados, assim seja. Amém. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, nos ilumine para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Ei, você está atento à voz de Deus? Porque a voz de Deus chama-nos o tempo todo. A mesma voz que chamou aqueles homens que estavam à toa naquela praça, aqui na parábola contada por Jesus no Evangelho, essa mesma voz nos chamou à vida lá no Gênesis. A força da palavra de Deus criou tudo e a voz de Deus fez com que o homem e a mulher também fossem feitos. O seu hálito, o seu ruá, o seu espírito nos foi comunicado e nós tivemos vida. O que você fez? O que eu fiz para merecer esse grande dom, essa dádiva maravilhosa de ser criado, de existir? Nada. Graça de Deus. A voz dele nos chamou, Deus tomou a iniciativa de nos fazer e nos colocou para viver neste mundo. É Deus sempre tomando iniciativa, é Deus passando, nos chamando para a existência, para o viver, nos chamando para a santidade, nos chamando para a conversão através dos profetas, nos chamando para uma vida nova através do seu próprio Filho encarnado, a voz dele que passava e chamava, a voz dele que pregava e que tocava nos corações, e esses iam ao seu encontro e queriam segui-lo. É esse Deus aqui contado por Jesus nessa parábola, que vem ao nosso encontro o tempo todo.
e sempre Ele está disposto a sair ao encontro dos seus filhos e das suas filhas. Ele sai de madrugada para chamar os primeiros trabalhadores naquele dia de trabalho. Depois ele volta a chamar às 9 horas da manhã. Ao meio-dia ele volta novamente para a praça e encontra mais uma turmadinha à toa lá. Chama os que lá estão, volta às 3 horas da tarde e, por fim, às 5 horas da tarde, ainda encontra desocupados e pede para todos eles irem para a sua vinha. Claro que aqui essa parábola para nós está dizendo sobre a salvação. Deus chama o tempo todo para que a gente se salve, para que nós não percamos o que Ele mais de precioso nos deu, que é sermos dele. Que momento que Deus chegou na minha vida? Que momento Deus chegou na sua história? Cada um teve um momento diferente e Ele faz isso o tempo todo, a toda hora. Tem uns que foi logo na tenra idade, outros na juventude, outros já na meia idade, outros entrando na terceira idade, alguns até no final da vida, nos últimos anos, fizeram esse encontro. Mas todos terão o mesmo pagamento, porque a misericórdia de Deus é infinita. E Ele faz o que Ele bem entender com aquilo que é dele. Agora você e eu temos a nossa responsabilidade. Se Ele me chamou às 6 horas da manhã, não posso protelar a minha resposta. Se Ele me chamou ao meio-dia, que eu vá ao meio-dia. Se Ele me chamou às 3 horas da tarde, que eu vá às 3 horas da tarde. Se Ele me chamou às 5 horas, que eu vá às 5 horas. O importante é que eu responda ao seu chamado no momento em que Ele passar me chamando. Porque eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final do dia. Eu posso realmente, em 1 hora, em poucos minutos, perder um dia inteiro, perder um mês inteiro, perder um ano inteiro, perder uma vida inteira. Em apenas alguns instantes, se eu me demorar demais para responder. Agora, se eu respondo esse chamado, se vou atrás dele, se ele é o meu Senhor, então a minha vida passa a ser apenas uma vida que reflete Cristo. Como diz Paulo na segunda leitura de hoje, para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. No capítulo 3 dessa mesma carta, Paulo vai dizer que ele tem o resto, tudo o resto como lixo. Sim, porque encontrou o essencial. Encontrou Cristo. E ele diz que não sabe como escolher e o que escolher, porque para ele que encontrou Jesus, essa experiência é tão real na vida de Paulo, que ele não vê a hora de se encontrar com Jesus em definitivo, viver a sua Páscoa. Então ele diz, para mim viver é Cristo e morrer é lucro, porque se eu morrer, vai ser para mim infinitamente melhor. Eu vou ao encontro daquele que eu tanto desejo me encontrar em definitivo. Mas se eu ficar, vai ser bom para vós, para aqueles que ainda vão receber o anúncio, que vão ser evangelizados. Mas Paulo termina dizendo, só uma coisa importa, vivei à altura do Evangelho de Cristo. Querida irmã, querido irmão, para encerrar, não sabemos em que hora nossa vida vai se esvair, ela vai se findar. Se Deus está te chamando você agora, domingo, dia 20 de setembro de 2020, responda a Ele agora. Largue mão de ser preguiçoso, vai para a vinha. Ah, mas enrolei demais, acho que para mim não tem jeito. Tem sim, Ele está te chamando. Vai para a vinha, que o dom, a moeda, a graça vai ser lhe entregue no final do expediente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meu Senhor, nos abençoe, nos livre, nos da vida eterna. Amém.